Eu nunca pensei que ia chegar um dia que eu fosse carregar tudo o que tenho na vida dentro de 2 sacolas velhas. Mas chegou. E foi num dia de segunda-feira, no começo de março, com aquele sol de Minas que já coça desde cedo, que eu e o Geraldo descemos do ônibus na beirada de uma estradinha de terra batida que eu nem sabia que existia no mapa. Eu tinha 68 anos, ele 72. E nós dois juntos não tínhamos mais nada além um do outro, e de uma folha amarelada que dizia que uma casinha no fim daquela estrada era nossa por herança de um parente distante chamado Arlindo, que nenhum dos dois chegou a conhecer direito. Meu nome é Nilda Aparecida Ferreira. Passei a vida toda trabalhando, criei 4 filhos, lavei roupa para os outros, passei ferro, fiz marmita para vender. Fiz tudo que uma mulher faz quando o marido ganha pouco e a conta não fecha. Não me arrependo de nada do que fiz. Me arrependo de algumas coisas que deixei de fazer. Me arrependo de não ter olhado mais cedo para a cara dos meus filhos e enxergado o que eles iam se tornar. Mas isso vem depois. Primeiro, vem aquela estradinha de terra vermelha de Minas, aquele sol batendo na nuca e a sacola pesando no braço, como se ela soubesse o quanto a gente estava carregando de dor por dentro. O Geraldo ia na minha frente, do jeito que ele sempre foi na vida, na frente, sem olhar para trás, sem reclamar. Ele é um homem que nasceu sabendo que a vida não deve nada a ninguém. Teimoso, sim, orgulhoso, demais. Mas eu nunca vi esse homem desistir de uma coisa que ele botou na cabeça, nem quando a coisa estava perdida faz tempo. 72 anos, o cabelo todo embranquecido, as mãos cheias de calo do trabalho que ele fez a vida toda numa olaria aqui no interior. E ele ia andando por aquela estrada como se fosse o dono do mundo. Eu já não estava assim tão confiante. Quando a casinha apareceu no fim da curva, eu parei, juro que parei. O coração afundou. Era um casebre, mas não um casebre qualquer. Era um troço que parecia que a última pessoa que tinha morado ali tinha ido embora uns 20 anos atrás e não tinha deixado nem saudade. A parede da frente tinha uma rachadura que ia do chão até o telhado, como se a casa tivesse tentado se partir ao meio e não tivesse conseguido terminar o serviço. O telhado de telha-vã tinha 3 buracos que eu conseguia ver mesmo de longe. A janela não tinha nem vidro nem madeira, só o buraco escancarado para o vento entrar e fazer o que quisesse lá dentro. E o cheiro, meu Deus do céu, o cheiro que vinha de dentro era de coisa fechada há muito tempo, de umidade, de abandono, de tempo parado. Geraldo, eu chamei. Ele parou, olhou para casa, olhou para mim. É aqui, ele disse. Só isso. Aqui não. Aqui não dá para morar, Geraldo. Isso tá caindo. Não tá caindo, não. Tá precisando de mão. Que nem a gente. Eu olhei para ele e não soube se ria ou chorava. Fiz as 2 coisas ao mesmo tempo, que é uma coisa que a vida ensina quando você já passou dos 60. Entrei atrás dele porque não tinha outro lugar para ir. Essa é a verdade que eu tenho que contar, porque é a verdade que explica tudo o que veio depois. A gente não estava ali por escolha. A gente estava ali porque os filhos que eu tinha criado, que eu tinha dado minha vida para criar, tinham nos posto fora de casa, como quem bota fora uma coisa que não serve mais. Deixa eu contar como chegou nesse ponto, porque eu acho que quem está ouvindo precisa entender. Não foi de uma hora para outra. Essas coisas nunca são. Foi um afastamento que foi crescendo devagar, que eu fui deixando crescer achando que ia passar, achando que filho é filho e no fim sempre volta. Mas nem sempre volta, e eu aprendi isso da pior maneira. O Douglas é o mais velho, tem 45 anos. Casou com uma mulher chamada Rosângela, que nunca me deu bom dia de boa vontade. Não tenho raiva dela, não. Mas a Rosângela sempre achou que o sogro e a sogra eram um peso. O Fábio é o segundo, tem 42, mora em Uberlândia, e foi o primeiro a dizer numa reunião que os filhos fizeram entre eles que a gente precisava ir morar em outro lugar porque a casa deles estava pequena. A Cida é a terceira, a única mulher, tem 38, e quando soube da reunião dos irmãos ficou quieta.
Não concordou em voz alta, mas também não discordou. E silêncio às vezes machuca mais do que palavra. O Marquinhos é o caçula, tem 33 anos, e esse eu vou falar mais pra frente, porque a história dele ainda não acabou quando eu comecei a contar aqui. O que aconteceu foi o seguinte: a gente morava numa casinha alugada em Patos de Minas. Quando o Geraldo se aposentou pela olaria, a aposentadoria deu para pagar o aluguel, mas foi apertando. O Douglas propôs que a gente fosse morar com ele. Fomos. Ficamos 6 meses na casa dele, 6 meses de constrangimento, de sentir que a gente estava incomodando só por respirar. A Rosângela punha o prato na mesa com uma cara que parecia que estava fazendo um favor enorme. O Geraldo não aguentou e falou o que pensava. O Douglas ficou do lado da mulher. A gente foi embora. Tentamos com o Fábio. Ficamos 2 meses. Depois com a Cida, que pelo menos foi mais delicada, mas no fim também falou que a situação estava difícil. E foi aí que apareceu a história dessa herança. Essa casinha num vilarejo pequenininho chamado Córrego Fundo, que fica a uns 40 quilômetros de Patos de Minas, no meio do nada, no meio de um cerrado que vai virando campo conforme a estrada vai subindo. Nenhum dos filhos foi nos levar. O Douglas disse que estava com compromisso. O Fábio disse que o carro estava na oficina. A Cida não atendeu o telefone. O Marquinhos, o caçula, mandou uma mensagem dizendo que ia, mas na hora não apareceu. A gente pegou um ônibus, depois outro, desceu na beira da estrada com as 2 sacolas e andou mais uns 500 metros até chegar naquele casebre. Eu tinha um nó na garganta do tamanho de um punho fechado. Segurei o choro, porque o Geraldo não pode me ver chorando. Ele fica pior do que eu quando eu choro. Entrei naquela casa e comecei a limpar porque era o único jeito de não deixar o desespero tomar conta. Peguei uma vassoura velha que estava encostada no canto, tão velha que tinha mais cabo do que palha. E fui varrendo aquele chão de terra batida, cheio de folha seca, de cisco, de uma sujeira de anos que ninguém tinha mexido. O Geraldo foi ver o telhado. Ficou parado lá fora, olhando para cima com as mãos na cintura, calculando no jeito dele, quieto. Esse homem passa horas sem falar, e você não sabe se ele está bem ou se está mal por dentro. Eu aprendi a ler o Geraldo pelo ombro. Quando o ombro está caído, ele está sofrendo. Naquele dia, os ombros dele estavam caídos. Foi quando eu comecei a varrer o quarto do fundo que eu bati o cabo da vassoura sem querer na parede do lado esquerdo e ouvi um som diferente. Não era o som surdo de parede com tijolo e reboco. Era um som mais leve, mais vazio, como se do outro lado não tivesse nada. Eu parei. Bati de novo com os nós dos dedos, bem devagar. Tum, tum, tum. Oco. Definitivamente oco. Chamei o Geraldo. Ele veio, bateu também, deu de ombros. Parede velha. Deve ter desgrenhado por dentro. Isso aqui tem uns 50 anos, pelo menos. Não sei não, Geraldo. Isso aqui sou esquisito. Tudo aqui tá esquisito, Nilda. Deixa de frescura e me ajuda a ver onde a gente vai dormir. Deixei pra lá, mas não esqueci. Nunca consigo esquecer uma coisa quando ela me cutuca por dentro. Essa é uma das minhas marcas. Todo mundo que me conhece sabe. Eu sou curiosa até não poder mais. O Geraldo fala que minha curiosidade um dia vai me meter em problema. Eu falo que a curiosidade já me salvou mais vezes do que me atrapalhou. E naquele dia, eu não sabia ainda, mas a curiosidade ia mudar tudo. Dormimos naquela primeira noite no chão do quarto, com uma coberta velha que tinha ficado dobrada num canto, cheirando a naftalina e a tempo passado. Eu fiquei olhando para o teto com os olhos abertos, ouvindo o vento passar pelos buracos do telhado, ouvindo os sapos lá fora, ouvindo o cerrado de Minas na sua língua de noite. E fui pensando nos meus filhos. Fui pensando em tudo que eu tinha dado e em tudo que eu não tinha recebido. Fui pensando se eu tinha errado em alguma coisa, se eu tinha deixado de ensinar alguma coisa que era importante, se a culpa era minha de algum jeito. Esse é o peso que uma mãe carrega que ninguém vê. Não é só a dor de ser deixada, é a dúvida, é a pergunta que não tem resposta clara.
Onde foi que eu errei? Peguei no sono, já quase amanhecendo, com o coração pesado e a parede oca do quarto me chamando em silêncio. Eu me chamo Geraldo Ferreira. Tenho 72 anos e fui trabalhador de olaria por 43 anos. Já carreguei tijolo no lombo, já enfiei a mão em barro quente, já acordei às 4 da manhã para não perder o ponto. Não sou homem de reclamar. Mas tem coisa que pesa mais do que tijolo. E o peso que eu carregava naquele dia em que a gente chegou àquele casebre em Córrego Fundo era um peso de dentro, que não tem nome certo. Deixa eu falar uma coisa que a Nilda não fala, porque ela é mais cuidadosa com as palavras do que eu. O que os nossos filhos fizeram foi uma covardia. Pode ser que ela encontre desculpa para eles, porque ela sempre encontra desculpa para todo mundo. É o jeito dela. Mas eu não consigo. Criei 4 filhos com suor, com sacrifício, fiz hora extra para pagar escola, trabalhei doente para não faltar nada, e quando chegou a hora, nenhum deles me estendeu a mão de verdade. Me estenderam à parede, me botaram do lado de fora. Quando eu vi aquele casebre pela primeira vez, não me desesperei, porque não era a primeira vez na vida que eu via uma coisa ruim. E tive que fazer uma conta no silêncio, somar o que tinha e o que faltava, e ver se dava para tocar. A casa era um problema. Mas era um problema que eu podia resolver com trabalho, com tempo e com ajuda. O resto, o que os filhos tinham feito, esse não tinha conserto fácil. Fui olhar o telhado, 3 pontos principais para tapar. As paredes precisavam de reboco novo em pelo menos 2 cômodos. O chão de terra batida do quarto podia ficar por enquanto, mas precisava nivelar. A janela sem caixilho ia deixar entrar chuva quando viesse. Fui fazendo a lista na cabeça porque é o único jeito que eu sei de enfrentar um problema grande. Quebrar em partes pequenas e ir atacando uma por uma. O que eu não disse para Nilda naquela noite é que eu estava com medo. Não do casebre, não do trabalho. Estava com medo de não aguentar. Com 72 anos, com as juntas doendo desde cedo, com a vista cansada, com a aposentadoria que mal dava para comprar o necessário, eu estava com medo de que a conta não fechasse. Estava com medo de que, por mais que eu teimasse, a vida tivesse ficado grande demais para mim. Mas não falei isso para Nilda. Ela estava sofrendo demais para eu jogar mais peso em cima. No dia seguinte de manhã, quando o sol entrou pelo buraco da janela e acordou os dois, eu já estava de pé. Já tinha ido até a cisterna no quintal, já tinha visto que tinha água lá dentro, pouca, mas tinha. Já tinha olhado o terreno ao redor da casa e feito uma conta de quanto espaço a gente tinha. A Nilda levantou. Veio até a porta do quarto, me olhou do jeito que ela me olha quando quer saber se eu estou bem, sem precisar perguntar. Eu disse que ia até o vilarejo ver se achava alguém que pudesse nos ajudar com material. Ela disse que ia junto. Fomos os dois, a pé, pela estradinha de terra, com aquele sol de Minas Gerais que já esquenta desde as 8 da manhã em março. Córrego Fundo é um lugarejo pequeno, de uns 300 habitantes, daqueles que têm uma igrejinha, um mercadinho, uma escola, e todo mundo se conhece. Quando a gente passou pela rua principal, percebi que as pessoas olhavam para nós com aquela curiosidade de interior, não com maldade, mas com aquela vontade de saber quem é o novo. Entrei no mercadinho, pedi informação sobre onde achava material de construção e o rapaz, que estava atrás do balcão, me falou de um senhor que vendia telha usada a 20 quilômetros dali. Perguntei se tinha ônibus, ele disse que não, mas que o Osvaldo, lá do fim da rua, passava para lá toda quinta-feira e podia me dar uma carona. Enquanto a gente saía do mercadinho, uma mulher apareceu na calçada. Deve ter uns 60 anos, cabelo oxigenado, avental colorido, aquela cara de quem não tem problema nenhum em começar uma conversa com desconhecido. Ela olhou para nós dois com um sorriso enorme. "Vocês são os que vieram para a casa do Arlindo?" Ela perguntou logo. Fiquei espantado. Nem sabia que o povo já sabia. "Somos",
disse a Nilda antes de mim. Eu sou a Conceição, moro do lado de vocês, do outro lado do matagal ali. Bem-vindos. Essa foi a Conceição Borges. 62 anos, viúva há 4, sem filhos. Dona de uma língua que não para e de um coração que também não para. Que em poucos dias a gente ia descobrir que valia mais do que qualquer coisa que aquele casebre pudesse esconder. Ela insistiu para a gente tomar um café na casa dela. A Nilda quis recusar por educação, mas eu aceitei porque a gente precisava de aliado naquele lugar. E um aliado que chega de bandeja com café e pão de queijo não se recusa. Fomos. A casa da Conceição era tudo que a nossa não era. Limpa, arrumada, cheirando a bolo, com um rádio ligado tocando aquelas músicas sertanejas antigas. Ela serviu café com leite numa caneca grande, pão de queijo fresquinho, e ficou nos contando de tudo, de todo mundo do vilarejo, de quem era quem, de quem tinha terra, de quem não tinha. Foi ela que falou pela primeira vez num nome que eu ainda não conhecia. Vocês vão ter que ter cuidado com o Maurílio, ela disse quase de passagem, enquanto enchia de novo a caneca da Nilda. Quem é o Maurílio? Perguntou a Nilda. A Conceição deu uma pausa. Jeito de quem está escolhendo a palavra certa. É um homem daqui da região, tem fazenda do outro lado, bem pertinho da propriedade de vocês. Usa umas terras por ali faz anos, como se fossem dele. Homem de posse, com vontade de ter mais posse ainda. Eu não dei muito valor naquela hora. Pensei que era uma dessas histórias de vizinhança de interior, daquelas de cerca no lugar errado, de discussão de divisa. Não sabia que o nome do Maurílio ia aparecer na minha vida, de um jeito que eu não ia poder ignorar. Saímos da Conceição com a barriga cheia e com a sensação de que tinha pelo menos uma pessoa boa naquele lugar. Voltamos para o casebre. A Nilda foi para o quarto e fez o que ela sempre faz quando está pensando muito. Ficou arrumando, organizando, limpando. Eu fui para o quintal ver o que tinha de ferramenta. Achei uma enxada sem cabo, uma pá com o cabo torto e uma coisa enferrujada que eu levei um tempo para entender o que era, mas que devia ter servido para cavar ou para abrir parede, um tipo de alavanca velha, toda comida de ferrugem. Quando entrei de volta na casa, a Nilda estava parada no quarto, com a mão espalmada na parede do lado esquerdo, batendo com os nós dos dedos. Geraldo, vem cá. Fui. Bati também. É oco, Geraldo. Eu sei. Falei isso ontem. Não é só oco. É oco de um jeito específico. Olha aqui. Ela apontou para o canto da parede, perto do chão. Tinha uma linha diferente no reboco, uma emenda que não combinava com o resto, como se alguém tivesse fechado aquele trecho de parede em época diferente do resto da construção. Eu olhei mais de perto. Ela tinha razão. Aquilo não era só parede velha que tinha desgrenhado por dentro. Aquilo tinha sido fechado intencionalmente. O que você acha que tem aí? Uma sensação de que aquela casinha velha, aquele casebre que ninguém queria, guardava algum segredo que nem o próprio Arlindo tinha tido coragem de contar em vida. E essa sensação não me largou mais. Naquela noite, enquanto a Nilda dormia, eu fiquei sentado na soleira da porta de frente, olhando para o escuro do cerrado, ouvindo os grilos e os sapos, pensando nos meus filhos, pensando naquele quarto com a parede oca, pensando no nome Maurílio que a Conceição tinha jogado no ar como quem joga uma pedra na água e fica esperando a onda chegar. Algo estava para acontecer. Ela perguntou com aquele olho brilhando de curiosidade que ela tem desde os tempos de moça. Eu não soube responder, mas fiquei olhando para aquela parede por um bom tempo, com uma sensação estranha no peito. Eu sentia nos ossos. E nos meus 72 anos de vida, aprendi que quando os ossos falam, é melhor escutar. Passou uma semana. 7 dias de trabalho duro, de mão calejando mais ainda, de corpo doendo de um jeito que eu já não estava acostumado a sentir desde que tinha parado de trabalhar na olaria. Mas foi uma semana que eu precisava.
Precisava sentir que eu ainda servia para alguma coisa. Precisava provar para mim mesmo que 72 anos não era o fim de nada. Eu e a Nilda fomos consertando o casebre aos pedaços. O Osvaldo, aquele homem do mercadinho que a Nilda tinha chamado de o mais prestativo de Córrego Fundo, nos deu a carona prometida até o depósito de telha usada. Eu tinha separado um dinheiro, pouco, mas o suficiente para comprar umas 20 telhas e um saco de cimento. O Osvaldo, ainda por cima, ajudou a carregar tudo na caçamba velha dele sem cobrar nada. No interior de Minas, esse tipo de gentileza ainda existe. E eu sei que não existe em todo lugar, então eu guardei isso com gratidão. A Conceição apareceu no dia seguinte com um prato de frango caipira com ora pronobis, que é aquela verdura que o povo de Minas mistura em tudo e que a Nilda adora desde criança. Ficou sentada na soleira da nossa porta por 2 horas, falando. Eu ouvia com um ouvido e trabalhava com as 2 mãos, subindo na escada de madeira que o Osvaldo tinha emprestado, colocando telha por telha no lugar certo. A Conceição falava do vilarejo, dos moradores, das festas de junho que eram a maior alegria do lugar, da igrejinha que precisava de pintura faz 3 anos, mas que ninguém tinha dinheiro para pagar, do padre que vinha só uma vez por mês, de bicicleta, desde a cidade de São Gotardo, e falou de novo do Maurílio, dessa vez com mais detalhe. Eu parei o que estava fazendo e desci da escada para ouvir Maurílio Antônio Cardoso, 58 anos, dono de uma fazenda de gado a uns 5 quilômetros dali, do outro lado de um matagal de cerrado que fazia divisa com a nossa propriedade. Homem de dinheiro, com jeitão de quem acha que dinheiro dá direito a tudo. A Conceição disse que ele usava um pedaço de terra que fazia parte da propriedade do Arlindo faz mais de 15 anos, sem pedir licença, sem pagar nada, só porque o Arlindo era velho e sozinho e nunca tinha tido disposição de brigar. E agora que vocês chegaram, ele vai querer saber quem é vocês, disse a Conceição, olhando para mim com um olhar sério que contrastava com aquela boca sempre sorrindo. Ele não vai gostar que tem dono aqui de novo. A terra é nossa por herança, eu disse. Não tem papel. Papel para ele não vale muito, ela respondeu. Ele prefere o que ele chama de costume. Faz 15 anos que usa aquela terra. Para ele já é dele. Eu não disse mais nada. Mas fiquei com aquilo na cabeça. Fiquei com aquilo na cabeça enquanto subia de volta na escada, enquanto assentava as telhas, enquanto misturava o cimento. Fui criado numa época em que homem resolve problema na conversa ou no trabalho, não em briga. Mas também fui criado sabendo que tem gente que só entende a língua da firmeza. Foi no 10º dia depois que a gente chegou que a Nilda me chamou com aquela voz que ela usa quando descobriu alguma coisa e não aguentou guardar para si. Geraldo, vem agora. Tava no quarto, ajoelhada no chão, com a alavanca enferrujada que eu tinha achado no quintal na mão. Ela tinha raspado um pouco do reboco perto do chão, naquele trecho de parede que ela não parava de olhar desde o primeiro dia. E o que apareceu debaixo do reboco velho era uma diferença clara. Tijolos mais novos, assentados de um jeito diferente do resto da parede, com uma argamassa que não era da mesma época. Alguém fechou isso aqui depois que a casa foi construída, ela disse. Nilda, eu quero abrir. Me ajuda. Eu olhei para ela, olhei para a parede, suspirei fundo e peguei a alavanca. Não vou mentir, fiquei com um frio na barriga enquanto ia batendo naquela parede. Não era medo do que podia ter lá dentro. Era uma coisa mais difícil de explicar. Era a sensação de que a gente ia remexer em algo que tinha ficado quieto por muito tempo, e que coisa quieta quando é remexida não volta mais a ficar quieta. Os tijolos cederam devagar, um por um, com aquele barulho de reboco se soltando, de poeira velha se levantando no ar. A Nilda ficou do meu lado, segurando a lanterna que a Conceição tinha nos dado de presente no 3º dia, iluminando o buraco que foi abrindo na parede. Quando o buraco ficou grande o suficiente, ela meteu a lanterna para dentro.
E a gente viu. Era uma caixa de madeira escura, do tamanho de uma caixa de sapato grande, embrulhada num pano de algodão que já estava quase apodrecendo de tanto tempo. Do lado da caixa, encostado na parede de dentro, tinha um rolo de papel envolto num pedaço de couro amarrado com um barbante. A Nilda pegou os dois com tanto cuidado como se fosse pegar uma criança. Levou até a mesa que a gente tinha arranjado, uma tábua encostada em 2 cavaletes no que seria a sala da casa. Pousou devagar. Olhou para mim com os olhos arregalados. Eu puxei a cadeira e sentei do lado dela. Abrimos o pano de algodão. A caixa de madeira tinha uma trava simples que cedia fácil. Dentro tinha papéis dobrados, amarelados, com aquela fragilidade de papel velho que parece que vai se desfazer se você apertasse demais. E tinha um envelope fechado com lacre de cera vermelha, já ressecada, mas que ainda segurava o envelope selado. Tentei ler. Consigo ler, mas devagar, com dificuldade nas palavras mais difíceis. A Nilda consegue menos ainda. Ela pega letra por letra, forma sílaba por sílaba, e às vezes perde o fio da frase no meio. Ficamos ali os dois, debruçados sobre aqueles papéis, tentando entender o que estava escrito. E o que a gente conseguiu entender foi suficiente para deixar os dois paralisados. Tinha o nome do Arlindo, tinha o nosso sobrenome Ferreira, e tinha uma palavra que eu reconheci sem dificuldade, porque já tinha visto em papel de cartório uma vez na vida. Escritura, chamei-a Conceição. Fui até a casa dela a pé, em passo ligeiro, e pedi que ela viesse. Ela veio correndo, com o avental ainda na cintura, curiosa da vida. Quando viu os papéis em cima da mesa, abriu a boca. Ela leu tudo com calma, devagar, passando o dedo por cima das linhas. Quanto mais ela lia, mais o rosto dela mudava. Ficou sério. Depois ficou espantado. Depois ela botou a mão na boca, do jeito que as pessoas fazem quando não encontram palavras para dizer o que estão sentindo. Conceição, eu disse. Fala o que está escrito. Ela abaixou os papéis, olhou para mim, olhou para Nilda. Geraldo, essas terras em volta dessa casa, essa propriedade toda ao redor do casebre, aqueles campos ali, aquele matagal de cerrado, o pasto que vai até o córrego. O quê? É de vocês. O Arlindo deixou tudo registrado. Escritura lavrada em cartório de São Gotardo, com data de 15 anos atrás. Ele deixou para vocês dois por nome, Nilda Aparecida Ferreira e Geraldo Ferreira. Tem os documentos de identidade de vocês aqui. Uma cópia antiga, ele devia ter conseguido de algum jeito. E tem uma carta do punho dele explicando por que ele escondeu aqui dentro da parede. Eu não consegui falar por um momento inteiro. A Nilda cobriu o rosto com as mãos. A Conceição leu a carta em voz alta, devagar. O Arlindo escrevia do jeito que os velhos escrevem, com aquela letra inclinada, com aquelas expressões antigas. Mas o que ele dizia era claro. Ele tinha medo de um homem da região que já tinha tentado comprar as terras dele à força. Que esse homem tinha mandado gente fazer pressão nele, que ele escondera os documentos na parede porque achava que se sumissem dele, pelo menos ficariam guardados no lugar mais seguro que ele conhecia, que era dentro da própria parede da casa que era dele. Ele não tinha escrito o nome do homem na carta. Mas eu não precisava do nome escrito, eu já sabia quem era. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentada na beira da cama de colchão fino que a gente tinha arranjado, com os papéis no colo, olhando para eles como se fossem uma coisa que eu ainda não tinha certeza se era real. Porque a minha vida toda, quando eu recebi uma notícia boa, sempre veio acompanhada de uma notícia ruim logo atrás. E ali não ia ser diferente, eu já sentia. Mas antes de tudo aquilo, eu senti uma coisa que eu não sabia mais o que era: esperança. Uma faísca pequenininha, bem no fundo do peito, que eu achei que tinha apagado no dia em que a Cida não atendeu o telefone, quando eu tentei me despedir antes de pegar o ônibus. Uma faísca que eu quase não reconheci de tanta falta de prática.
De manhã, a Conceição voltou cedo. Disse que ia com o marido de uma amiga até São Gotardo e que ia aproveitar para passar no cartório para confirmar se o registro estava de pé. Eu agradeci tanto que ela ficou me mandando parar. Disse que era o mínimo. Disse que o Arlindo era um homem bom, que ela tinha conhecido de longe, e que era uma pena o que tinha acontecido com ele no fim da vida, sozinho, sem ninguém. Enquanto a Conceição foi para São Gotardo, eu e o Geraldo ficamos trabalhando. Era o único jeito de não ficar só pensando. Mas no meio da manhã, quando eu estava varrendo a frente da casa, apareceu um carro. Uma caminhonete grande, daquelas de fazendeiro com aquela placa de barro seco na lataria. Parou na frente do casebre. Desceu um homem, 50 e poucos anos, chapéu de couro, camisa de botão arregaçada até o cotovelo, com aquele jeito de quem chega em lugar que acha que é dele. Olhou para o casebre, olhou para mim. Sorriu com um sorriso que não tinha alegria nenhuma. A senhora é a dona nova da casa do Arlindo? Ele perguntou. Sou, eu disse, firme. Porque quando eu não gosto de alguém de primeira, eu fico firme. Maurílio Cardoso. Ele se apresentou. Tenho fazenda aqui perto. Vim me apresentar aos vizinhos novos. O Geraldo apareceu na porta da casa. Os dois se olharam. O Maurílio tirou o chapéu, passou a mão no cabelo grisalho, tornou a botar. Falou num tom de voz calmo, quase amigável, que tinha um aviso escondido embaixo. Fiquei sabendo que vocês encontraram uns papéis antigos aí dentro. Queria conversar sobre isso. Tenho usado aquelas terras do lado há muitos anos. Criei meu gado ali, fiz benfeitoria. Isso tem valor. Documento antigo de 15 anos atrás, lavrado por cartorário que já aposentou, nem sei se ainda tem validade. O Geraldo desceu os 2 degraus da entrada e ficou parado na frente do Maurílio. Tem validade, disse o Geraldo. Só isso. Os dois ficaram se olhando por um segundo que pareceu muito mais longo. Vocês são gente simples, disse o Maurílio, ainda naquele tom quase amigável. Não precisam de dor de cabeça com processo, com cartório, com essas coisas. Eu faço uma proposta justa pela terra e todo mundo fica satisfeito. A terra não está à venda, disse o Geraldo. O Maurílio fez aquele sorriso de novo. Botou o chapéu mais fundo na cabeça, virou, foi andando de volta para a caminhonete. Antes de entrar, olhou para trás. Pensem bem, ele disse. Tempo de pensar vocês têm. A caminhonete foi embora levantando poeira na estrada de terra. Eu fui até o Geraldo. Ele estava com o queixo erguido, do jeito que fica quando está segurando raiva. Geraldo, eu disse baixinho. Tô bem, ele respondeu. Mas os ombros estavam caídos. Naquela tarde, meu telefone tocou. Número que eu não conhecia, mas que quando atendi, eu reconheci a voz de imediato. Era o Douglas, o meu filho mais velho, que não tinha me ligado em 3 semanas, que não tinha ido nos levar até Córrego Fundo, que tinha ficado do lado da Rosângela quando o Geraldo tinha falado o que pensava. Mãe, ele disse com aquela voz que eu conheço há 45 anos. Eu estava pensando em vocês. Como estão? Fiz uma pausa. Bem, eu disse. Por quê? Só perguntando. Ouvi dizer que a casa de lá tem umas terras junto. Ali parou o coração na minha peito. Não de amor, de entendimento. Eu entendi naquele segundo como a notícia tinha chegado até ele. A notícia voou de Córrego Fundo, passou por São Gotardo e de algum jeito chegou até Uberlândia, onde o Douglas morava. E a primeira coisa que ele fez foi ligar para mim. Não perguntou como eu estava dormindo naquele casebre. Não perguntou se eu estava passando frio. Perguntou das terras. Eu fechei o telefone. Não desliguei na cara dele porque eu fui criada com educação. Mas fechei. E fiquei parada ali, com aquele celular velho na mão, sentindo aquela pedra velha de volta no peito, aquela que eu achei que a faísca de esperança tinha começado a dissolver. Não disse nada para o Geraldo naquele dia, mas sabia que os filhos iam aparecer.
Sabia que quando aparecessem ia ser difícil. Sabia que o Geraldo, com toda aquela mágoa que ele carregava e que ele nunca deixava sair, ia reagir de um jeito que eu não ia conseguir controlar. E eu tinha medo. Não do Maurílio, não da briga pela terra. Tinha medo do que ia acontecer quando a família voltasse a se juntar num lugar só. Porque família que se desfaz de mau jeito quando tenta se juntar de novo, às vezes parte de um jeito que não tem mais conserto. Fui dormir com esse medo. E o medo foi comigo para o sonho. Na manhã seguinte, quando a Conceição voltou de São Gotardo, com o relatório do cartório na mão, confirmando que a escritura era válida, que o registro estava em pé, que as terras eram legalmente nossas, eu devia ter ficado feliz. E por um segundo fiquei. Mas aí o Geraldo, que estava do meu lado ouvindo tudo, olhou para mim com aquele olhar que eu conheço faz 46 anos de casamento. Aquele olhar de quem já fez a conta e não gostou do resultado. "Nilda", ele disse, "o Douglas ligou para você ontem, não ligou? Eu não soube mentir na hora, nunca soube." Ele viu na minha cara. E o silêncio que caiu entre a gente naquele momento foi o silêncio mais pesado que eu já senti desde que a gente tinha chegado àquele lugar. Mais pesado do que a estrada de terra. Mais pesado do que as sacolas. Mais pesado do que o cheiro de abandono que ainda não tinha saído completamente das paredes do casebre. Porque naquele silêncio a gente sabia que os filhos vinham e que quando viessem, tudo ia mudar de novo. Eles chegaram numa sexta-feira, 3 semanas depois da ligação do Douglas. Vieram os 3 juntos, o Douglas, o Fábio e a Cida, num carro do Fábio, um sedã cinza que estacionou na frente do casebre, levantando poeira. O Marquinhos não veio. Eu soube depois que ele não tinha sido chamado, que os 3 tinham combinado a viagem entre eles sem avisar o caçula. Eu estava na frente da casa quando o carro parou. Fiquei parada, com a vassoura na mão, olhando. O coração acelerou de um jeito que eu não soube dizer se era alegria, se era raiva, se eram as duas coisas misturadas. Porque é assim que funciona com filho. Por mais que você sofra com eles, por mais que eles façam o que fizeram, quando você vê a cara deles de novo, tem uma parte dentro de você que ainda é mãe antes de ser qualquer outra coisa. O Douglas desceu primeiro. 45 anos, a barriga um pouco maior do que da última vez que eu tinha visto, cabelo cortado curto, camisa de botão. Ele me olhou com aquela expressão que eu conhecia desde que ele tinha uns 15 anos. Aquela expressão de quem quer parecer seguro, mas por dentro está calculando. "Mãe", ele disse, e veio me abraçar. Eu deixei. Abracei de volta porque é meu filho, e não consigo não abraçar. Mas o abraço foi curto. Fábio veio logo atrás, me deu um beijo no rosto. Disse que eu estava bem. A Cida ficou por último, com aquele jeito dela de chegar devagar nas situações difíceis, e quando me abraçou, abraçou de verdade, com a cabeça no meu ombro, e eu senti que ela estava com os olhos úmidos. A Cida sempre foi a que sentia mais, mesmo sendo a que ficou quieta quando devia ter falado. O Geraldo estava lá dentro. Eu tinha avisado que eles iam vir e ele não tinha respondido. Só tinha ficado mais quieto ainda, o que no Geraldo é o sinal de alerta maior. Quando os 3 entraram na casa, o Geraldo estava sentado na cadeira de madeira que o Osvaldo tinha nos dado, com as mãos sobre os joelhos. Não se levantou. Olhou para os 3 filhos com um olhar que não era de raiva, que era pior do que raiva. Era de decepção envelhecida. Aquela decepção que ficou tanto tempo guardada que já virou outra coisa, já virou distância. "Pai", disse o Douglas. "Douglas", respondeu o Geraldo. Só o nome. Sem mais nada. Sentamos todos. Eu fiz café porque, quando não sei o que fazer, faço café. Servi nas canecas que a Conceição tinha me dado. Ficamos ali, os 5, naquela sala que ainda cheirava a reboco novo e a madeira velha, com o sol entrando pela janela que o Geraldo tinha consertado na semana anterior. O Douglas não demorou muito para falar o que tinha vindo falar. Nunca foi de rodeio.
Disse que tinha ficado sabendo da escritura, que queria entender a situação, que achava que a família devia conversar sobre o que ia ser feito com a propriedade. Usou palavras cuidadosas, mas o que ele estava dizendo eu entendia claro como água. Ele queria saber quanto ia caber a ele. O Geraldo ouviu tudo sem interromper. Quando o Douglas terminou, ficou 1 segundo de silêncio. A terra é nossa, disse o Geraldo. Minha e da sua mãe. Não tem conversa de família para ter. Pai, a gente é família. A gente tem direito de... Direito? O Geraldo repetiu a palavra devagar, como quem está virando ela de todos os lados para ver se encontra sentido. Vocês puseram a gente no mato. Não me venha falar de direito. A Cida abaixou a cabeça. O Fábio olhou para o lado. O Douglas ficou vermelho. A situação estava difícil, pai. A gente não tinha como. Não quero ouvir, disse o Geraldo, e se levantou. Foi para o quintal. Saiu pela porta dos fundos sem olhar para trás. O silêncio que ficou na sala era sufocante. Eu olhei para os meus 3 filhos e vi 3 adultos que tinham feito uma escolha ruim e que agora não sabiam como desfazer. A Cida estava chorando quieto. O Fábio mexia no telefone sem olhar para a tela. O Douglas olhava para o chão. Ele não vai ceder, não é, mãe? Disse o Douglas por fim. Não, eu disse. E eu também não vou. Ele me olhou como se eu tivesse dito uma coisa inesperada. Talvez esperasse que eu fosse a ponte, que eu fosse o meio termo, que eu fosse fazer o que sempre fiz quando as coisas ficavam tensas na família, que era suavizar, dobrar, ceder um pouco para não quebrar. Mas eu não estava com disposição, não depois de tudo. Vocês podem ficar essa noite se quiserem, eu disse. Mas se vieram para falar de terra, o assunto está encerrado. Ficaram. Dormiram no chão do outro quarto com as cobertas que eu tinha. Eu não dormi quase nada. O Geraldo também não. A gente ficou lado a lado na cama de colchão fino, sem falar, cada um olhando para o teto. Cada um carregando o próprio peso. De manhã, os 3 foram embora cedo. O Douglas saiu sem dizer muito. O Fábio disse que ia pensar. A Cida me abraçou de novo na porta e falou baixinho no meu ouvido. Me perdoa, mãe. Só isso. Eu não soube o que responder na hora. Fiquei olhando o carro sumir na poeira da estrada e senti aquele nó de volta na garganta, aquele que não dissolve fácil. O Geraldo apareceu do meu lado. Foram? Ele perguntou. Foram. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois voltou para dentro da casa sem mais nada. Mas antes de entrar, pousou a mão no meu ombro por 1 segundo. Rápido, quase imperceptível. No Geraldo, isso equivalia a um discurso inteiro. Foi 2 semanas depois da visita dos filhos que aconteceu o acidente. Eu e a Conceição tínhamos ido até São Gotardo buscar material, que o Osvaldo não podia ir naquele dia. A Conceição tinha conseguido carona com um vizinho dela que ia para a cidade com a caminhonete. Na volta, com a caçamba carregada de sacos de cimento e algumas tábuas que eu precisava para fazer uma bancada na cozinha, o motorista, um rapaz chamado Dinho, foi um pouco rápido demais numa curva fechada da estrada de terra. Eu não estava na caminhonete. Fiquei em casa porque o Geraldo tinha insistido que eu ficasse, que ele precisava de mim para ajudar a nivelar o chão do quarto. Então, quando o Dinho e a Conceição saíram, eu estava aqui. O Geraldo foi na caminhonete no lugar de mim. Quando o telefone da Conceição tocou na minha mão, ela tinha me deixado o aparelho porque o dela estava sem bateria e era o Dinho do outro lado da linha, falando que tinha tido um acidente, que a caminhonete tinha saído da estrada numa curva. Eu senti o chão sumir debaixo dos pés. Corri. Corri pela estrada de terra, o tanto que minhas pernas de 68 anos me deixaram correr, com o coração na boca, chamando o nome do Geraldo em voz alta, como se ele pudesse me ouvir de longe. Quando cheguei, a caminhonete estava dentro de um barranco de capim e arbusto na beira da estrada. O Dinho estava de pé, com um corte no braço, atordoado, mas em pé. A Conceição estava sentada no chão, segurando o joelho, com a cara contorcida de dor.
E o Geraldo, meu Geraldo, estava encostado num barranco com a cabeça baixa, com sangue escorrendo de um corte acima da sobrancelha. Geraldo, eu disse quando cheguei do lado dele. Ele ergueu a cabeça, me olhou, e eu vi que ele estava consciente, que ele estava acordado, que ele estava vivo. E aquilo foi o maior alívio que eu senti em décadas. Tô bem, ele disse com a voz rouca. Para de fazer essa cara. Você tá com sangue na cabeça. É só um corte, Nilda. Mas não era só um corte. No hospital de São Gotardo, onde o Osvaldo nos levou assim que ficou sabendo, o médico disse que o Geraldo tinha 2 costelas trincadas e um corte que precisava de ponto. A Conceição tinha o joelho torcido com ligamento esticado. Os 2 iam precisar de repouso. Eu sentei no banco duro daquele corredor de hospital e chorei. Chorei de alívio, chorei de susto, chorei de cansaço, chorei de tudo que tinha segurado nos últimos meses. Uma enfermeira passou, me ofereceu um copo d'água. Eu agradeci e continuei chorando. Tem hora que o choro não pede licença. O Geraldo ficou 3 semanas sem poder fazer esforço. 3 semanas em que eu precisei ser tudo. A que cuidava dele, a que dava continuidade ao serviço da casa, a que segurava a situação com o Maurílio, que assim que soube do acidente, começou a aparecer mais. Mandava um homem de confiança dele, um sujeito magro chamado Bertoldo, passar de caminhonete na frente da nossa casa devagar, como quem está verificando. A Conceição, mesmo com o joelho enfaixado, ficava sentada na janela dela e anotava as horas que o Bertoldo passava. Disse que era para ter registro. Eu não entendi na hora por que ela fazia isso. Entendi depois. Foi numa tarde de terça-feira, enquanto eu revirava os papéis da caixa de madeira para guardar num lugar mais seguro, que eu encontrei o que estava dobrado no fundo, embaixo de tudo. Uma folha de papel mais grossa, dobrada em 4, que eu não tinha prestado atenção antes porque estava embaixo de tudo. Abri com cuidado. Era um mapa. Desenhado à mão, com lápis, com aquela letra caprichada do Arlindo que a Conceição já tinha me mostrado antes. Mostrava o contorno das terras, o casebre marcado com um X, a estrada, o córrego e no meio de um dos campos um círculo com uma anotação do lado. Chamei a Conceição, que veio de muleta, e pedi que lesse a anotação. Ela leu. Ergueu os olhos para mim. Poço artesiano, ela disse. Ele marcou onde tem água, água. No campo seco de Minas, em época de estiagem, água é tudo. Uma propriedade com poço artesiano valia 3 vezes mais do que uma sem. Isso eu sabia mesmo, sem entender de terra. Fui até o quarto contar para o Geraldo. Ele estava deitado, com o semblante de quem está com dor, mas não quer admitir. Quando eu mostrei o mapa, ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a folha com aquele olhar de cálculo que ele tem. Então o Maurílio sabe. Ele disse por fim. Sabe o quê? Sabe que tem água. É por isso que ele quer tanto essa terra. Não é só pasto. É água. Eu olhei para o mapa de novo. E entendi tudo de uma vez. Assista até o final. Você não vai se arrepender. Comente de onde você está ouvindo essa história e se inscreva no canal para apoiar esse trabalho. Sua ajuda é muito importante. A Conceição, mesmo de muleta, foi quem resolveu. Ela tinha uma amiga em São Gotardo que conhecia um rapaz chamado Rafael, 29 anos, que tinha se formado em Direito e trabalhava com regularização de terra na região. Um jovem que tinha vindo do interior igual a gente, que a família tinha sido enganada em questão de herança quando ele era novo e que por isso tinha escolhido aquela área para trabalhar. A Conceição ligou para a amiga. A amiga ligou para o Rafael. E 2 dias depois, o Rafael apareceu no casebre com uma pasta, um caderno e aquele jeito sério de quem sabe o que está fazendo. Ele analisou tudo. A escritura, os documentos do Arlindo, as cópias que a Conceição tinha tirado na papelaria de São Gotardo na primeira vez que foi ao cartório. Porque a Conceição, que parecia só uma mulher tagarela de interior, tinha uma cabeça que não perdia detalhe. Ela tinha tirado cópia de tudo logo no começo, antes mesmo de a gente perceber que ia precisar.
Guardou as cópias na casa dela, dentro de uma lata de biscoito no alto do armário. Está tudo em ordem, disse o Rafael, fechando a pasta. A escritura é válida, o registro está ativo. Vocês são os proprietários legais. Eu posso entrar com a ação para regularizar a situação com o senhor que usa a terra sem autorização. Ele vai dificultar, eu disse. Ele vai tentar, concordou o Rafael. Mas o direito está do lado de vocês. E eu já vi esse tipo de situação antes. Homem com postura e sem documento não ganha de casal humilde com documento em mão. Não num cartório honesto. O Geraldo, que estava sentado na cadeira ouvindo tudo com as costelas ainda doendo, fez a primeira coisa que eu vi ele fazer em semanas que parecia vir de um lugar mais leve. Ele esticou a mão para o Rafael e apertou firme. Pode entrar, disse o Geraldo. Mas antes que o processo começasse de verdade, aconteceu o que eu mais temia. Numa noite de céu fechado, sem lua, com aquele vento que corre pelo Cerrado de Minas quando a chuva está chegando, mas ainda não chegou, eu acordei com um barulho. Um barulho que não era do vento, não era do cerrado, não era da casa assentando. Era um barulho de dentro da casa. Fiquei quieta, ouvindo. O Geraldo dormia do meu lado, respirando pesado. Peguei a lanterna que a Conceição tinha me dado lá no começo, que eu sempre deixava do lado da cama. Fiquei deitada por um segundo, com o coração disparado, tentando localizar de onde vinha o som. Era da sala. Me levantei devagar. Acendi a lanterna. Fui até a porta do quarto e abri. Tinha um homem na sala. De costas para mim, abaixado na frente da mesa, mexendo nos papéis. No escuro, eu não vi o rosto, mas vi a silhueta. Vi que não era alto, vi que não era o Maurílio. Era alguém menor, mais nervoso nos movimentos. Que é isso? Eu gritei, com uma voz que saiu mais alta do que eu esperava. O homem se virou, viu a lanterna na minha mão, viu que eu tinha acordado e saiu pela janela da sala, que ele mesmo tinha aberto para entrar, rápido, feito gato assustado, sumindo no escuro do quintal. O Geraldo acordou com o meu grito, veio até a sala, ainda com dificuldade por causa das costelas. Eu estava tremendo, mas de pé, com a lanterna apontada para a janela aberta. Foi alguém, eu disse. Estava mexendo nos papéis. Geraldo foi até a mesa. Os papéis estavam espalhados, alguns no chão. A caixa de madeira estava aberta e virada, mas os documentos originais não estavam lá. Porque eu, por conselho da Conceição, tinha tirado os originais de lá 3 dias antes e guardado num lugar que só eu sabia, dentro da panela de pressão velha, no fundo do armário da cozinha, embrulhados num saco plástico bem fechado. As cópias ficaram na caixa. O que o homem tinha levado eram só cópias. O Geraldo me olhou quando eu contei. Pela primeira vez em semanas, um sorriso atravessou o rosto dele. Pequeno, cansado, mas real. Você é uma mulher danada, Nilda, ele disse. Liguei para Conceição logo cedo. Ela chegou de muleta, ouviu tudo e disse que ia contar para o Rafael. Naquela mesma tarde, o Rafael tomou providência, registrou o ocorrido em cartório como documento de prova e o processo avançou. Foi numa semana depois disso que o Marquinhos ligou. O caçula. 33 anos. O filho que não tinha vindo com os outros, que não tinha sido chamado pelos irmãos, que mandado uma mensagem no dia que a gente saiu de casa prometendo ir e não aparecendo. Eu atendi o telefone com aquela guarda toda que a gente coloca quando já foi magoada muitas vezes. Mãe, ele disse, eu sei que eu errei. Eu sei que no dia que vocês foram embora, eu devia ter ido. Não fui. Fico com isso aqui. E a voz dele quebrou um pouco. Fico com isso aqui todo dia. Eu não disse nada. Eu não tô ligando por causa de terra, mãe. Não quero nada. Quero só saber se posso ir lá ver vocês. Ver se vocês estão bem. Ver o pai. Aquilo me acertou no peito de um jeito que eu não esperava. Porque a voz do Marquinhos não tinha a frieza calculada do Douglas. Não tinha o distanciamento do Fábio. Tinha vergonha. Vergonha de verdade, que é uma coisa muito diferente de estratégia.
Fala com seu pai, eu disse. Passei o telefone para o Geraldo, que ficou olhando para o aparelho na minha mão por um segundo longo com aquele olhar pesado. Pegou, colocou no ouvido, ficou quieto ouvindo. Eu saí da sala. Fui até o quintal, sentei na pedra que o Geraldo tinha posto na entrada dos fundos para usar de degrau. Olhei para o campo de cerrado, que era nosso, que tinha aquele amarelo seco de estiagem, mas que ainda era bonito, ainda tinha uma dignidade própria no jeito que ficava parado no calor. Fiquei lá por uns 20 minutos. Quando voltei, o Geraldo estava na cadeira, com o telefone no colo, olhando para o chão. E aí? Eu perguntei com cuidado. Ele não respondeu logo. Depois disse, ele vem semana que vem. Eu me sentei do lado dele. Não falei nada. Às vezes, ao lado de um homem que está digerindo uma coisa difícil, o melhor que se pode fazer é ficar quieta junto. O Marquinhos veio. Chegou de ônibus, igual a gente tinha chegado. Desceu na beira da estrada e andou até o casebre com uma mochila nas costas. Quando vi ele aparecendo na curva da estradinha, reconheci o jeito de andar que ele tem desde os 12 anos. Aquele passo um pouco arrastado, os ombros um pouco curvados. O Geraldo estava na frente da casa. Ficou parado quando viu o filho se aproximar. Os dois ficaram se olhando por um momento que parecia durar muito mais do que durou. O Marquinhos não falou nada. O Geraldo também não. O filho abaixou a cabeça. E o pai, esse homem de 72 anos que eu vi segurar o choro a vida toda, que eu vi trabalhar doente sem reclamar, que eu vi chegar num casebre caindo aos pedaços e dizer que ia recomeçar ali, esse homem pousou a mão na cabeça do filho como quem abençoa. Não precisou de palavra nenhuma. Eu chorei lá de dentro, escondida, espiando pela fresta da janela. Chorei de um jeito bom, que é o tipo de choro que limpa, que dissolve pedra, que abre espaço para coisa nova entrar. A vitória no processo veio no 11º mês, depois que a gente tinha chegado em Córrego Fundo. O Rafael ligou numa manhã de quinta-feira, a voz contida, mas com aquele sotaque de emoção reprimida que as pessoas têm quando têm uma boa notícia grande. Dona Nilda, ele disse, as terras são de vocês. A decisão saiu hoje. Eu estava na cozinha, mexendo uma polenta. Parei de mexer. Fiquei com a colher parada no ar, com o vapor da polenta subindo na minha frente. Com certeza, eu perguntei, porque quando a vida te acostuma com reviravolta, você aprende a confirmar a boa notícia antes de comemorar. Com certeza, a escritura foi reconhecida, o uso indevido da terra pelo senhor Maurílio foi contestado e encerrado. A propriedade está toda regularizada no nome de vocês dois. Larguei a colher na panela e fui chamar o Geraldo. Ele estava no quintal, consertando uma cerca com o Marquinhos, que tinha ficado por aquelas semanas todas, dormindo no quarto que a gente tinha arrumado para ele, ajudando com o que podia, fazendo as pazes em silêncio, do jeito que às vezes os homens fazem as pazes, no trabalho, no suor, no estar juntos sem precisar dizer muito. Geraldo, eu chamei. Ele se virou. Viu minha cara. Soltou a ferramenta. Fui até ele. Disse o que o Rafael tinha dito. Ele ficou olhando para mim. Depois olhou para o campo ao redor. Aquele cerrado seco que era nosso, que tinha árvores tortas e bonitas e pássaros que cantavam desde cedo e que a gente já tinha aprendido a reconhecer pelo canto. Chamei a Conceição pelo telefone. Ela chegou em 10 minutos, já sem a muleta, que tinha largado faz 3 semanas, dando saltinhos de alegria na entrada da casa, gritando que sabia, que sempre soube, que o Arlindo tinha deixado tudo certinho pra gente. Sentamos no terreiro. Os 4, eu, o Geraldo, o Marquinhos e a Conceição, com café e com aquele biscoito de polvilho que a Conceição tinha feito de manhã. O sol estava indo embora para o lado do campo, pintando o céu daquela cor de laranja que o Cerrado de Minas sabe fazer como nenhum outro lugar. O Geraldo ficou quieto por um tempo, olhando para o horizonte. Depois falou com a voz enrascada de emoção, aquela voz de homem que não chora fácil, mas quando chora, chora de um lugar fundo. Você estava certa, mulher.
Ele disse para mim. Naquela parede velha tinha mais do que tijolo velho, tinha nossa vida nova. Eu segurei a mão dele. Ele deixou. O Marquinhos olhou para o pai, com aquele olho marejado que o Geraldo também tem. Aquele olho que os dois nunca admitiram que era igual, mas que qualquer um que olhasse de fora enxergava de longe. A Conceição chorou abertamente, sem cerimônia, do jeito que ela faz tudo na vida, de forma inteira. Semanas depois, o poço artesiano foi perfurado. A água veio. Veio fria, limpa, brotando do chão daquele campo seco com aquela força que a água tem quando encontra a saída que sempre esteve lá, só esperando alguém chegar e abrir o caminho. O casebre, que tinha cheiro de abandono, agora tinha cheiro de reboco novo, de bolo de fubá que eu fiz num domingo, de madeira e de vida. A parede do quarto, que tinha guardado segredo por 15 anos, agora era branca, caiada com cal que o Marquinhos tinha ajudado a passar. A janela tinha um caixilho novo e uma cortina de algodão xadrez, que a Conceição tinha trazido de presente. O Geraldo ligou um rádio velho que o Osvaldo tinha deixado pra gente. Uma estação de São Gotardo tocando música sertaneja antiga, daquelas que a gente conhece desde jovem. E ali estava ele, 72 anos, sentado na soleira da porta do casebre, que um dia tinha sido um troço que não prestava para nada, ouvindo música, olhando para o campo que era dele, com os ombros erguidos pela primeira vez em muito tempo. Eu fiquei na porta atrás dele, olhando para a nuca enrugada que eu conheço há 46 anos, aquela nuca que já foi jovem e já foi forte e que agora era velha e ainda firme, e pensei em tudo que a gente tinha atravessado para chegar até ali. Pensei nos filhos que tinham nos deixado e no filho que tinha voltado. Pensei na Conceição, que tinha aparecido com frango e ora pro nobis, num dia que a gente precisava de amigo. Pensei no Rafael, que tinha pegado a causa de gente simples, porque sabia o que era ser gente simples. Pensei no Arlindo, esse parente que a gente mal conheceu, que tinha escondido nossa vida nova dentro de uma parede velha para que chegasse nas mãos certas na hora certa. Pensei que a vida é assim, que ela esconde coisa boa dentro de coisa ruim, que o casebre caindo era a porta para dentro do que a gente precisava, que o abandono dos filhos nos trouxe até o único lugar onde a gente podia encontrar o que nunca soubemos que existia, que as coisas que pareciam o fim eram o começo que a gente não tinha reconhecido ainda. Não é uma conclusão fácil de chegar. Não é uma coisa que se entende de imediato quando você está carregando sacola na beira de uma estrada de terra com 70 e poucos anos e sem saber onde vai dormir. Na hora, dói. Na hora, parece que é só perda. A compreensão vem depois, vem devagar, vem aos poucos, vem quando a água brota do chão que antes parecia só seco. O Geraldo se virou, me olhou. "Nilda!" ele disse. Obrigado. Eu não perguntei por quê. Eu sabia por quê. Porque fui eu que bati na parede oca. Porque fui eu que não deixei ele desistir. Porque fui eu que guardei os papéis dentro da panela de pressão no momento certo. Porque a teimosia que ele reclama de mim a vida toda foi o que sustentou os dois quando o resto não sustentou. Sentei do lado dele na soleira da porta. O sol já estava baixo. O cerrado tinha aquele silêncio cheio de vida que ele tem no fim do dia. Aquele silêncio que não é vazio, que é repleto de canto de pássaro, de vento nos galhos, de sapo começando a se preparar para a noite. E ali a gente ficou. 2 velhos numa soleira de casa, com tudo que tinham perdido, ainda doendo por dentro, mas com tudo que tinham encontrado, aquecendo de fora. Com um filho que tinha voltado, com uma amiga que valia ouro, com uma terra que era sua, com uma água que ia brotar toda manhã limpa e fria do chão, com uma vida nova. Que às vezes é exatamente isso, não uma vida sem dor, mas uma vida que, apesar da dor, ainda tem água escondida dentro, esperando ser encontrada.